Ei, meu amigo. Ei, minha amiga. Qual foi a última vez que você abriu a sua boca e adorou o Senhor? Fazendo meu devocional hoje, o Senhor falou muito fortemente ao meu coração. Que o poder da adoração, ele cura, ele resgata, ele transforma, ele salva. E você muitas vezes está buscando em coisas, em pessoas, em lugares, a qual não vai preencher o buraquinho que está no seu coração. A adoração, ela não vem quando você está com vontade, feliz, disposta, animada. Porque é muito fácil eu e você agradecer e adorar a Deus quando tudo tá dando certo na nossa vida. Mas e quando tudo tá dando errado? E quando tudo não está da forma que você gostaria que tivesse? Você tem aberto a sua boca e adorado o Senhor? Eu quero trazer essa reflexão hoje. Uma nova atitude, um novo comportamento. E por que eu tô trazendo isso aqui hoje? Porque quantas foram as vezes que eu abri a minha boca e adorei ao Senhor, mesmo diante uma dor. As lágrimas escorrendo no meu rosto. E eu ia pro meu quarto, trancava a minha porta, colocava o louvor e abria a boca para adorar o Senhor. E a presença de Deus invadiu o ambiente. Porque essa presença é a presença que cura, é a presença que transforma, que resgata, que salva. E você, meu amigo e minha amiga, tá buscando em lugares, pessoas, ambientes que não convém mais para você. Sai desse lugar. Chega, a gente está vivendo num tempo onde nunca foi sobre religiosidade, nunca foi sobre placa de igreja. Sempre foi sobre a presença do Senhor, sempre foi sobre a verdade, sobre a palavra. Você continua triste, você continua sem perspectiva, você continua sem direção porque você tem buscado em lugares, em pessoas que não vai poder dar a resposta que você precisa. Ao invés de você se trancar no seu quarto, ao invés de você se trancar na sua sala, na cozinha, seja onde for, até no banheiro. De repente você mora numa casa que você não consegue nem ter privacidade para conversar com Deus de uma forma que você gostaria. Mas quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não é hora mais de continuar no mesmo lugar. É hora de sair. O ano começou, já tem 3 meses. E durante esses 3 meses, o que você tem feito? Qual foi a última vez que você adorou ao Senhor? Qual foi a última vez que você buscou na palavra aquilo que você precisava ouvir e não aquilo que você queria ouvir? Qual foi a última vez que você abriu a sua boca e agradeceu ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias difíceis? Porque sim, na palavra diz que o mundo jaz no maligno. Deus não falou que seria fácil. Deus não falou que seria mamão com açúcar a nossa vida aqui na terra. Agora, se eu e você que está do outro lado, muitas vezes está buscando a Deus, está adorando, está glorificando, tá fazendo aquilo que precisa ser feito todos os dias para se manter nesse lugar. Nós já enfrentamos as nossas dificuldades, já passamos por muitas lutas. Imagina quem não tá fazendo. Imagina você que deixou de adorar. Imagina você que deixou de buscar. Como é que tá a sua vida? Como você tem dormido? Como você tem acordado? Como você tem passado o dia? Você tem se sentido mais triste ou mais feliz? Mais animado ou mais desanimado? Mais com perspectiva ou sem perspectiva? Com mais fé ou sem fé? Esse é o poder da adoração. Quando você adora, quando você fecha seus olhos e você se tranca no seu quarto e quando nada mais importa, problema não importa. O mundo pode estar desmoronando, mas você está lá entregue ao Senhor, a sua atmosfera muda. A sua perspectiva muda. O Senhor renova a sua mente, o Senhor renova as suas forças. Por quê? Porque diante da dor você está adorando, você está buscando. Não fazendo isso por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Porque vai chegar um determinado momento, assim como chegou na minha vida, que você vai ter a plena consciência, a plena convicção
de que não é mais por aquilo que o Senhor pode fazer ou mudar na sua vida, mas por aquilo que Ele é. É pela presença. Você vai se ver num cenário onde você não consegue mais viver sem a presença, sem a palavra, sem adorar a Ele. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo muitas vezes doendo, você abrir a sua boca e adorar. E eu tô te falando isso porque eu tenho me colocado nesse lugar. E como é bom você sentir a presença de Deus. E como é bom você, mesmo diante de uma situação difícil, você ter a capacidade de decidir. Porque isso nunca vai vir de uma emoção. As nossas emoções, elas são enganosas. Hoje você tá bem, amanhã você tá mal. E aí você fica nessa oscilação. Se tá tudo bem, você abre a boca, agradece, adora, busca a Deus. Se tá tudo mal, você se afasta. Você se comporta como uma filha e uma filha mimada. Que só busca a Deus quando tudo tá bem. Quando tudo tá mal. Ou ao contrário também é verdade. Quando tudo tá mal, você procura. Mas quando tudo tá bem, você nem lembra que Deus existe. Como eu já fui essa pessoa e eu já fiz isso muitas vezes até eu entender que o que me sustenta dia após dia é a presença e a adoração. A adoração é, como eu disse, ela transforma o seu dia. Ela transforma a sua vida. Ela te traz mais alegria, ela te traz mais entusiasmo, ela te traz esperança, ela te traz vigor, ela te traz disposição. Eu vou falar uma coisa pra você. O meu celular, ele fica a noite inteira tocando louvor. Eu tô dormindo profundamente, mas o louvor tá aqui, ó, no meu subconsciente. Ele fica no modo avião, mas tocando louvor. Quando eu acordo, a atmosfera do quarto já tá outra, porque eu já acordo ouvindo louvor, tá tocando a noite toda na tomada. É isso mesmo, essa prática eu já adotei, já tem uns 3 anos. 3 anos mais ou menos que eu moro sozinha. E eu nunca me sinto sozinha, porque eu sei que Deus mora comigo e eu sei que a presença de Deus está 24 horas na minha casa. A presença de Deus está 24 horas comigo. Esse é o poder e eu quero te convidar para esse lugar. De você começar a adorar o Senhor. Nunca foi sobre religião, nunca foi sobre placa de igreja, mas sempre foi sobre a presença do Senhor, aquilo que o Senhor faz. Você já ouviu um louvor que aquilo mexeu tanto com você? Ou aquele louvor falou tanto com você naquele dia que você mais precisava? É Deus falando, porque Deus ele tem diversas maneiras de falar. Ele fala através da palavra, ele fala através de uma pregação, ele fala através de um pastor, ele fala através de um profeta. Mas ele fala também muito na adoração, no louvor. Olha o poder que a adoração tem. E é para esse lugar que eu quero te convidar a todos os dias. Você se prostrar diante do Senhor e você adorar Ele. Não importa o cenário que você esteja vivendo, adore. Tem um louvor que fala assim, que Davi adorava diante de uma situação adversa. Que mesmo diante de ter perdido um filho, Davi adorava. E isso amoleceu o coração de Deus. É para esse lugar que eu quero te convidar hoje. E se você está precisando voltar para esse lugar de adoração, de busca ao Senhor, comenta aqui nesse vídeo, deixa seu like, convida aquela sua amiga para ver esse vídeo e volta para o lugar que você nunca deveria ter saído, que é adorar o Senhor, que é buscar pela presença. E se você nunca teve essa prática, eu te convido a começar a essa caminhada, essa busca por Jesus. Porque se com Deus muitas vezes já não é fácil, eu digo por experiência própria, a gente tem desafios, a gente tem lutas, a gente tem tristezas muitas vezes, mas com a presença é diferente, com a palavra é diferente, porque sempre está renovando. Imagina quem não está buscando. Tá em que lugar? Acorda triste, dorme triste, não sabe para onde ir, não tem propósito, não tem sentido, não tem nada, gente. Porque a gente precisa de Deus, nunca foi sobre religião. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É isso que eu queria falar pra você hoje, tá? Porque Deus me falou fortemente ao meu coração e eu queria te convidar pra esse lugar novamente, porque eu sei que tem muitas pessoas que deixaram de adorar o Senhor. E a adoração é o que te mantém de pé. A adoração é o que traz alegria pros seus dias, tá bom? Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se esse vídeo falou ao seu coração.
Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo.